Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, Iscon Rio chegando aqui, se conectando com vocês através do Facebook e do Instagram. Eu me chamo Mahaprabhu Kripadasa, estou escalado para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam hoje. A gente vai ler o terceiro canto, capítulo 5. Esse capítulo é intitulado Conversas de Vidura com Maitreya e vai ser o verso número 42. Você que se conecta, acompanhe. E claro, fique bem à vontade para poder trazer comentários, trazer questões que possam agregar valor nessa nossa leitura de hoje. Valeu? Hare Krishna. Srila Prabhupada aqui, Jai. Verso 42, como eu disse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar o Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A deusa da sabedoria, Saraswati. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista. Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Parece que está tudo ok. Então vamos lá, a leitura do Shloka. Beleza. Repetindo o terceiro canto, Conversas de Vidura com Maitreya, o capítulo 5, verso 42. Jat sharadaya shrutavatya cha bhaktya samr jamaneridaye vadaya Gyanena vairagya balena dira Vrajematate nigri saroja pitam. Vou repetir. Jat shradaya shrutavatya cha bhaktya samr jamaneridaye vadaya Yanena vairagya balena dira Vrajema tate grisaroja pitam. Então, palavra por palavra, a tradução, yat, aquilo que, shradaya, com avidez, shrutavatya, simplesmente por ouvir, cha, também, bhaktya, com devoção, samr jamane, purificando-se, ridaye, no coração, avadaya, meditação, gyanena, pelo conhecimento, vairagya, desapego, balena, em virtude de, diraha, o tranquilizado, vrajema, devemos nos dirigir a, tat, que, te, vossos, angri, pés, saroja, pitam, santuário de lótus. Vamos ler a tradução? Depois o significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada aqui, Jai, Jai Srila Prabhupada. Simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, e por meditar neles dentro do coração, uma pessoa ilumina-se imediatamente com conhecimento e, em virtude do desapego, ela se tranquiliza. Devemos, portanto, refugiar-nos no santuário de vossos pés de lótus. Significado: os milagres
de se meditar nos pés de lótus do Senhor com avidez e devoção são tão grandes que nenhum outro processo pode se comparar a este. As mentes dos materialistas estão tão perturbadas que para eles é quase impossível buscar a verdade suprema através de esforços reguladores pessoais. Mas, mesmo estes materialistas, com um pouco de avidez por ouvir sobre o nome, a fama, as qualidades, etc., transcendentais, podem superar todos os outros métodos de aquisição de conhecimento e desapego. A alma condicionada está apegada à concepção corpórea do eu e por isso está na ignorância. O cultivo do conhecimento do eu pode ocasionar o desapego da afeição material. E, sem tal desapego, o conhecimento não tem sentido. O mais obstinado apego ao gozo material é a vida sexual. Deve-se entender que quem está apegado à vida sexual está desprovido de conhecimento. O conhecimento deve vir acompanhado do desapego. Muito forte essa frase de Srila Prabhupada, né? Deve-se entender que quem está apegado à vida sexual está desprovido de conhecimento. Depois a gente vai elaborar sobre isso, tá? Até porque Krishna fala que eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Né? Isso está lá na Bhagavad Gita, verso 11 do capítulo 7. O conhecimento deve vir acompanhado do desapego. Este é o processo da autorrealização. Estes dois elementos essenciais para a autorrealização, conhecimento e desapego, Jnana e Vairagya, né? Manifestam-se muito rapidamente e se executa serviço devocional aos pés de lótus do Senhor. A palavra Dhira é muito significativa a este respeito. Uma pessoa que não se perturba nem mesmo na presença de um motivo para perturbação é chamada Dhira. Shri Yamunacharya diz, aspas, desde que meu coração tem sido preenchido pelo serviço devocional ao Senhor Krishna, não posso sequer pensar em vida sexual. E se assomam pensamentos sobre sexo, fico imediatamente enojado. Fecha aspas. Yamunacharya aqui dando assim o Siddhanta, né? Sua realização. Um devoto do Senhor torna-se um dia elevado pelo simples processo de meditar com avidez nos pés de lótus do Senhor. Serviço devocional implica ser iniciado por um mestre espiritual fidedigno e seguir suas instruções no que diz respeito a ouvir sobre o Senhor. A forma pela qual se aceita tal mestre espiritual fidedigno é ouvi-lo falar regularmente sobre o Senhor. O avanço no conhecimento e no desapego pode ser percebido pelos devotos como uma experiência real. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendava rigorosamente este processo de ouvir de um devoto fidedigno, e por se seguir este processo, pode-se atingir o resultado máximo, superando todos os outros métodos. La Prabhupada Ki Jai. Ouvimos um devoto fidedigno, que é Srila Prabhupada, falando aqui de maneira franca, aberta, sobre uma questão que, lógico, traz muita reflexão, e muitas pessoas podem não compreender, não é verdade? Então, em cima do que Srila Prabhupada mencionou, vou tentar fazer alguns comentários, e você também pode comentar daí e trazer seus comentários, questionamentos, perguntas, para poder ampliar o campo de percepção dessa nossa leitura de hoje, beleza? Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sri Diva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakalpa
Tarubhyascha, Kripa Sindhu Bhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, para você que se conectou agora ao longo da minha leitura, seja bem-vindo, tá? Acabei de ler o verso 42 do capítulo 5 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Esse capítulo é o Conversas de Vidura com Maitreya. Foi o verso 42, então, que eu vou repetir aqui o shloka e a tradução, beleza? Jashradaya Shrutavatya Cha Bhaktya Samrjamane Hridaye Vadaya Gyanena Vairagya Balena Dira Vrajemataten Gris Sarojapitam. Aí a tradução: simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, e por meditar neles dentro do coração, uma pessoa ilumina-se imediatamente com conhecimento, e em virtude do desapego ela se tranquiliza. Devemos, portanto, refugiar-nos no santuário de vossos pés de lótus. O primeiro ponto que eu acho interessante de ser mencionado aqui é que a gente precisa compreender filosoficamente a realidade desse plano de existência material. Sem isso, fica muito difícil de nós assim avançarmos em compreensão em alguns pontos filosóficos nevrálgicos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse mundo, ele não é o mundo da realidade. O mundo material é um local de expiação. Tá? O plano de existência material, ele é transitório, temporário. E que me perdoem os românticos e sentimentalistas, mas é um local de misérias. Quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso são os Shastras, as escrituras reveladas, assim como os mestres espirituais fidedignos. Então, embora a gente possa se enveredar por uma busca, um cultivo de ajuste na nossa vida para conseguirmos uma condição favorável nesse plano de existência material para o desfrute sensorial, para o conforto, para nos conectarmos com todas as distrações do mundo material, e ainda que a gente consiga atingir essa plataforma, ainda assim esse mundo continua sendo um mundo de misérias. Isso não é um papo pessimista, uma visão, deep, né? Assim, pessimista. Não, é a gente abrir os olhos para a realidade. Por quê? Porque ainda que a gente esteja numa condição de muito desfrute, de muito prazer na vida, de muita felicidade material, o fator tempo vai agir. Em algum momento nós vamos perder tudo. E quando a gente está identificado com essa existência material e com essa
perspectiva de cultivo de vida baseada em gratificação sensorial, em desenvolvimento econômico, em obtenção de bens materiais, significa que a gente está em ilusão e significa que estamos destituídos do conhecimento do absoluto, conhecimento que ilumina, a luz do conhecimento, que faz a gente enxergar as coisas como elas são. A gente fica nesse inebriamento, e aí a denominação para isso é de almas condicionadas. A gente está condicionado a uma sistemática existencial baseada nisso, né? Acordar para poder executar uma atividade, um ofício, para obter recursos, para se manter e para poder prover a gratificação dos sentidos. E aí, o tempo vai agir, você está identificado com uma série de conquistas materiais, você está lá no topo da pirâmide, e aí você construiu o seu império. E aí vem o fator tempo, vem o agente de Krishna na forma da morte e vai puxar o seu tapete. Normalmente, quem viveu sob essa diretriz fica muito apegado aos bens que construiu na sua vida. Veja bem, aquisição de bens materiais não é um problema quando a gente entende que eu sou uma alma espiritual, sequer esse corpo me pertence. Tudo que eu estou obtendo é, na verdade, uma dádiva de Deus e eu devo usar tudo para o serviço a Deus. Aí, tudo bem. Você não cria um grilhão entre os bens como se eles sendo sua propriedade. Você entende que são facilitações que chegaram até você e aí faça bom uso disso para o quê? Para o serviço a Deus. Conecte, coloque Deus no centro da sua vida. E utilize todos os bens que você possuir. Claro, isso não significa que você eliminou a sua vida. Não, você também vai ter a sua vida normal, mas você está focado em poder usar os recursos que você dispõe para aquilo que é real, aquilo que é verdade, que é o estabelecimento da relação nossa com a suprema personalidade de Deus e permitir, né, ser um facilitador para que outras pessoas, através de você, também possam se conectar nessa veia, nesse caminho. O ponto é que, voltando lá ao início, né, da questão, né, o mundo material é transitório, é temporário, e a alma condicionada ela fica presa a esse mundo pela perspectiva, né, de desenvolvimento econômico, de prazer sensorial. E aí ela fica então no que se chama esse mundo material, ele é denominado cativeiro material. O que é um cativeiro? Um aprisionamento. A gente fica preso nesse mundo. Preso no ciclo de nascimentos e mortes. Porque temos muitos apegos materiais e estamos na ignorância. Bem contrário ao conceito de Jnana e Vairagya, que Prabhupada menciona no seu significado. Jnana, conhecimento, e Vairagya, desapego. E a gente só vai poder cultivar desapego através do cultivo do conhecimento, porque a gente vai entender tudo isso que está sendo falado aqui. O mundo material é transitório, é temporário. Eu devo investir em mim, alma espiritual, nas buscas
que satisfazem o eu interno, o eu, o Diva Tattva, a alma, a Diva Tattva, né? O Atma, a alma espiritual, que sou eu, que estou vivendo num plano transitório e que, portanto, nada de um plano transitório vai preencher as lacunas emocionais, existenciais que se encontram alocadas no meu coração porque eu estou buscando prazer no lugar errado. Eu estou buscando os prazeres efêmeros das distrações do mundo material. E, portanto, estou sempre, assim, na gangorra da felicidade, e daqui a pouco vem a aflição, que é a realidade desse mundo. Matras parshas tu kanteya, shitosna shuka dukada, agama painonityas tamstitik swa bharata. Esse verso ele explica, ele está no 2º capítulo da Bhagavad Gita, que felicidade e aflição são como as estações de verão e inverno que vêm e vão no devido curso do tempo. E elas são fruto da percepção sensorial. Essa percepção de tô feliz e tô triste, ela está linkada com a perspectiva da mente materialmente condicionada. Estou feliz porque consegui coisas materiais que me permitem o desfrute. Estou feliz. Ah, perdi isso, perdi aquilo. Estou triste. Então, percepção sensorial. Porque é a felicidade material. Felicidade proveniente de situações materiais. Comprei um carro 0 km, estou muito feliz. Roubaram o carro, estou muito triste. Tiraram o meu bem, aquele bem de consumo. Então, essa felicidade material, ela nunca vai satisfazer o eu. Porque o eu, ele é antimaterial. Então, continuando o verso, ele fala, né, que esse tipo de sensação de prazer e dor, eles são fruto da percepção sensorial e é preciso aprender a tolerá-los. Ó Arjuna, assim fala Krishna. Então é importante, né, que se dê esse passo, né, de desvendamento da realidade do mundo material, entender como esse mundo ele é complexo. Poxa, Mahaprabhu, mas é um mundo miserável, que exagero. Imagina, você fez suas conquistas e de repente, do nada, a qualquer momento, tudo lhe é retirado, sem choro nem vela. Como é que fica? Então, os verdadeiros problemas da vida, segundo os Shastras, segundo Srila Prabhupada, são nascimento, velhice, doença e morte. Esse é o problema que tem que ser solucionado. Claro, o problema sob a perspectiva de quem já entendeu que eu sou uma alma espiritual. Agora, esse aprisionamento no mundo material, ele tem como fator preponderante, como principal arma de Maya, a energia ilusória, a Daivi Prakriti, que é a potência externa de Krishna, sua energia inferior, mas muito poderosa, que se usa de forças sobrenaturais, que são os modos da natureza material, para manter o controle sobre nós, que somos almas espirituais, tatastas, shaktis, partes integrantes de Deus, mas que apesar de energeticamente sermos uma energia de Krishna superior a Maya, Maya tem o poder de nos controlar. Isso se deve ao fato de que Maya
ela está em serviço devocional. Ela está cumprindo o seu papel. Está servindo Cristo. Ao passo que nós estamos num ambiente de Maya, desconectados do princípio do serviço devocional. Por isso Maya nos vence, nos ilude. Por isso ela nos domina e nos mantém com foco no cultivo por gratificação dos sentidos. Agora, na medida em que a gente vira a chave, nos abrigamos no serviço devocional a Krishna, aí também estamos em serviço devocional, ok, aí a gente consegue compreender os efeitos de Maya na nossa vida, consegue enxergar as estratégias de Maya na nossa vida, e nós vamos tendo recursos para inibir essas influências da energia ilusória e podemos suplantar essas influências. Daivi Riesha Guna Mai Mama Maya Durate Aya Maneva de Prapadante Mayane Tantarantite. Também lá no segundo capítulo da Bhagavad Gita, Krishna fala que Daivi Riesha Guna Mai, essa energia material é Daivi Prakriti, né? Ela é uma energia, minha energia, divina também, que é constituída Guna Mai, os modos da natureza material, Sattva-guna, Rajaguna, Tamoguna, essa força sobrenatural que permeia, que moldura tudo que é existente nesse mundo material está sob o emolduramento, a influência dos 3 gunas: bondade, paixão e ignorância. Mama Maya, Krishna fala, ela é minha energia também, mas é uma energia inferior de Krishna. Duratyaya, ela é muito difícil de ser suplantada. Maneva de Prapadyante, mas para aquele que se Prapadyante se rendeu a mim, Mayane Tantarantite, pode facilmente transpô-la, porque a gente fica em igualdade de condições com Maya. Maya está em serviço devocional, opa, minha vida também está dedicada ao serviço devocional. Aí a gente consegue se entender. Mas aí, nesse mundo material, qual é a arma de Maya que eu falei mais, assim, poderosa? É a energia sexual. O mau uso da energia sexual, que é o tópico aqui que está sendo abordado no verso 42 que eu li. Né? Primeiramente, a gente tem que entender que a vida sexual, ela é o grilhão que aprisiona os seres no samsara. Por quê? É natural a atração de macho e fêmea e vice-versa. Isso é até o que movimenta a existência material, na medida em que é a forma através da qual existe a manutenção das espécies físicas, né? Das espécies que eu me refiro, das entidades vivas no mundo material, corporificadas. A atração entre macho e fêmea movimenta todo esse mundo material. Punchastriya mituni bhavanetam tayor mitori dayagrante ahuhu ahor girra krisheta sutapta vitair janasya morro janahan mameti. Esse verso está lá no 5º canto do Srimad Bhagavatam. E ele fala exatamente sobre esse ponto. Que a atração entre macho e fêmea são os grilhões que atam, que criam nós no coração da entidade viva, entendeu? Fazendo com que a alma corporificada ela pense em termos de lar, família, filhos, griha, né?
E aí isso cria uma grande ilusão. É a grande ilusão que nos mantém presos a esse mundo material. Poxa, mas sexo é natural. Exatamente, é natural. E como eu mencionei na abertura da minha leitura, a Krishna fala aqui, no capítulo 7, verso 11, Bhagavad Gita, o que ele fala? Ele fala que eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. A vida sexual, gente, atividade sexual, a energia sexual, ela é absolutamente divina na medida em que ela tem o poder de atrair uma alma para vir a esse mundo. O que não é muito bom, né, no sentido... Mas a gente sabe que tem muitas almas que estão desencarnadas e que precisam nascer aqui, porque aqui é a escola da vida, é onde a gente vai ter a possibilidade de despertar para a realidade. Se estamos desencarnados e não estamos no plano do absoluto, no mundo espiritual, a nossa categoria de nityabadas, almas condicionadas, e temos que nascer novamente, porque repetimos de ano, então vamos novamente, né? A repetição, esse ciclo de nascimentos e mortes é exatamente, em última análise, uma bênção também, né? Não tão auspiciosa, porque ficamos presos a esse mundo, mas essas são as oportunidades que nós vamos ter para recomeçar as nossas caminhadas para o desenvolvimento espiritual. Embora a gente fique sujeito também a não se enveredar por esse caminho e, pelo contrário, se emaranhar mais no mundo material. Enfim, mas aí já é um outro tópico, né? Mas o fato é que a atividade sexual ela é absolutamente poderosa. Imagine criar uma vida, né? Então, o sêmen do homem, que é a semente que fecunda o útero materno e que atrai uma alma para ali. Então isso é muito místico, gente. E quando se usa essa atividade de uma forma recreativa e responsável, a gente, além de despender energia de forma inapropriada, a gente incorre na intensificação do nosso sofrimento material e do nosso aprisionamento nesse cativeiro material. E a gente tem que entender, Prabhupada faz uma menção, deixa eu ver, se não me engano ele menciona aqui, não, na verdade ele não chega a mencionar não. Ele menciona, né? O mais obstinado apego ao gozo material é a vida sexual. Deve-se entender que quem está apegado à vida sexual está desprovido de conhecimento. O conhecimento deve vir acompanhado do desapego. Então, entendendo a potência energética de uma atividade sexual, a gente vai entender que, opa, isso daqui não é uma brincadeira. Primeiro, vamos entender por que a atividade sexual ela é tão assim exaltada como sendo uma das principais distrações do mundo material, formas de se obter prazer. Porque todos os sentidos simultaneamente desfrutam em um único ato. Se você desfruta de um alimento saboroso, a sua língua vai estar desfrutando daquele alimento. Ponto. A sensação de prazer é alocada na central dos sentidos, que é a mente, né? Que tem a função de sentir, pensar e desejar. A mente sente, pensa e deseja. E ela vai pensar e desejar sempre com base o quê?
na sensação de prazer que foi alocada ali no seu, né, no seu setor, no seu departamento. Resultado o quê? Da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Então, eu comi uma coisa gostosa. Nossa, que coisa mais saborosa. Aí a mente já registrou aquele gosto daquele alimento e eu quero mais. Ela começa a pensar, ela vai pensar com base naquela sensação de prazer e desejar com base naquela sensação de prazer. Quero mais, quero mais. Se você vê uma coisa que te dá prazer, aí fricção da visão com aquela imagem, com aquela, enfim, com aquela visão mesmo, né? Aí o tato, tocou uma coisa agradável, a fricção, né, do nosso tecido, da pele com a textura, prazer que dá a pétala de uma flor, né? Tão agradável de se tocar. E assim por diante, cada função sensorial tem a sua percepção e aquele prazer que é obtido dessa fricção, desse contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, que é aquilo que vai dar prazer, criam essa perspectiva, né, de prazer, 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 e a mente pensa e deseja com base nisso. E o sexo, atividade sexual, você tem o tato que desfruta, você tem a visão que desfruta, você tem o sentido da língua, não é exatamente o sabor, mas também funciona ali, a audição e o olfato. E mais, a mente criando as situações, tudo, os 6 sentidos, né? Os 5 sentidos grosseiros e o 6º sentido, que é a mente, numa única atividade, eles obtêm a fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos e daí registra a sensação do prazer decorrente disso. Então, por isso, essa atividade ela é tão exaltada. Mas a gente tem que entender que não é assim que funciona. Krishna está falando, capítulo 7, verso 11, Bhagavad Gita. Eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Então não é que não se deve praticar o sexo. Na atividade sexual ela tem uma finalidade. Claro, isso é muito difícil, né, gente? Dira, uma pessoa sóbria, autocontrolada, que já está devidamente nutrida com todas essas informações e que já realiza o serviço devocional, ela vai ter muito mais autocontrole para lidar com isso, né? Para poder ter o desenvolvimento da sua consciência, de modo que ela possa estabelecer um padrão de vida no qual ela utiliza a energia sexual para a verdadeira finalidade da energia sexual, que é a procriação e ponto final. É isso. E não de forma recreativa. Se nós entendermos, olha só, se a gente parar para pensar, os animais que estão sob o jugo, o controle da energia material, agindo com base nos seus instintos puramente, eles utilizam a energia sexual de forma natural. Porque uma fêmea, ela não permite acasalamento se não estiver no cio, que é o momento fértil. Olha que interessante. Mas aí nós, almas espirituais, chegamos numa plataforma humana, obtemos o que se chama livre-arbítrio, e aí fazemos as nossas escolhas, e muitas vezes as escolhas não são escolhas que nos conduzem, né, não promovem um destino satisfatório, porque a gente se emaranha nesse mundo, se emaranha no cultivo do prazer, se emaranha nas distrações da vida, faz mau uso da energia sexual. E mais, os Shastras revelam que o grau de consciência da entidade viva que virá para o útero materno, para o ventre materno, ela tem ali uma correlação, né,
um grau de consciência proporcional ao grau de consciência dos pais. Krishna toma esse cuidado, né? De alocar as entidades vivas em condições que elas possam estar ali numa condição parelha com seu grau de desenvolvimento de consciência. O que significa isso? Que atividades promíscuas, atividades sexuais promíscuas, pouco sóbrias, que estão ali sendo feitas... É o grande problema da sociedade moderna, né, gente? Prole indesejada. Descuido com a atividade sexual e a mulher engravida, mas não tinha esse objetivo. A atividade sexual ela foi pouco sóbria. Aí a alminha que está vindo já viu, né? Vai estar ali naquela frequência vibratória. Kali-yuga, o problema de Kali-yuga é isso. Muita gente que nasce que já é... Nós somos seres kali-yuguescos, né? Somos nós. E por uma bênção, por uma misericórdia sem causa de Srila Prabhupada, a gente está tratando aqui desse tema de uma forma aberta, objetiva, lúcida. Mas nós somos... As escrituras falam, né, que o nascimento que não segue os princípios das escrituras são shudras, né? Somos shudras, né, que é a classe mais inferior dentro do Varnashram Dharma. Mas isso não é para sempre, porque a gente pode elevar, né, se elevar, né, em termos de consciência. E é o que a gente está fazendo aqui, debatendo esses assuntos com o intuito de esclarecer as coisas como elas são, permitir que os nossos olhos sejam abertos para a realidade, permitir que a gente enxergue com a luz do conhecimento, refreie a atuação de Maya na nossa vida, as influências da mente materialmente condicionada propondo prazer sensorial. E não, peraí, eu quero seguir minha vida, eu sou uma alma. Deixa eu me purificar, deixa eu servir Deus. Deixa eu elevar minha consciência para plataformas mais sóbrias. Deixa eu fazer bom uso do meu livre-arbítrio. E aí isso permite esse desenvolvimento e a gente agir de forma condizente com o conhecimento, que é realizar o conhecimento. Não deixar esse conhecimento meramente no plano da teoria, mas botar ele em prática. E Bhakti é isso, colocar o conhecimento em prática. E Bhakti permite a experimentação de prazeres muito superiores. E na medida que a gente obtém prazeres superiores, prazeres do eu, aí você consegue desapegar daqueles supostos prazeres mundanos, fruto da percepção sensorial. Vishaya vinivartante niraharasya derina raso varjana raso pyasa parandristva nivartante. A última linha desse verso fala, né, parandristva nivartante, através da experiência de um gosto superior. A alma que está ali condicionada com o cultivo de prazeres materiais, quando ela sente um gosto superior, aí ela se fixa em consciência e permite que ela vá, através dessa experiência de um gosto superior, se desapegar daquilo que não satisfaz o eu. Então, um devoto do Senhor torna-se um dhira elevado pelo simples processo de meditar com avidez nos pés de lótus do Senhor. É simples, né? Só falta a gente dar uma sapatada na nossa mente e falar assim, não, eu tenho que estar sempre conectado com Deus. Né? Porque Deus é o abrigo. E é assim, é simples, mas é muito complexo, porque você conseguir pegar, né,
A gente vem de uma levada, a gente está numa jornada, né? A jornada existencial no plano de existência material. Estamos tendo agora uma oportunidade ímpar de debater assuntos que dão, assim, lucidez. E a gente precisa, com avidez, mergulhar nisso, nessa busca, nesse cultivo. E conseguir chegar na plataforma de Sharanagati, que é a rendição. Porque essa rendição é que salva. Essa rendição é que faz com que Krishna, opa, aquele ali está rendido a mim. Aquele ali está pedindo meu abrigo, com sinceridade, com avidez. Aquele ali está querendo desenvolver a plataforma de Dhira. E aí Krishna dá o abrigo. E o começo é o Shravana. É ouvir sobre Deus. Esse é o primeiro estágio no processo do serviço devocional. Os 9 estágios do serviço devocional. Shravana. Ouvir, ouvir, ouvir. Parar de ouvir aí qualquer besteira nos podcasts da vida, nos diferentes meios de comunicação que esse mundo de Maya oferece, propagando todo tipo de qualquer coisa de assunto, entendeu? Coisas irrelevantes. É o chamado prajalpa, né? Conversas desnecessárias. Então, Shravana, vamos ouvir o Srimad Bhagavatam, vamos ouvir a Bhagavad Gita, vamos ouvir o Chaitanya Charitamrita, vamos ouvir os tópicos sobre a Suprema Personalidade de Deus e os seus devotos queridos, rendidos a Ele. Isso é impactante, isso promove a revolução interna de consciência, entendeu? Isso gera um apego maravilhoso, porque só existe o apego, né, gente, na verdade. Só que esse apego está direcionado, a gente está direcionando o apego para o que é transitório, temporário, para o que não dá prazer, não promove o Atmarama, o estado Atmarama. Rama, prazer, Atma, da alma. Então estamos buscando prazer nas latas de lixo do mundo material. Sabe? E ainda que esse prazer, a gente tenha um refino do cultivo do prazer no mundo material, não, mas eu cultivo prazeres mais nobres e tudo mais, mas também é prazer sensorial, também aprisiona, tudo bem, te leva para uma condição de consciência mais refinada. Mas a gente precisa de um outro prazer, o prazer da Atma, do Atma. Né? E esse prazer é que realmente nos coloca em conexão com a verdadeira fonte de prazer e a verdadeira sensação de prazer, que na verdade é a bem-aventurança. Nos coloca numa plataforma da consciência que é chamado bem-aventurança. E aí por isso, a gangorra do mundo material, porque felicidade e aflição, eles vão acontecer. Nós seremos acometidos de situações de felicidade e aflição, porém a gente se mantém ali equânime, não se regozija muito pelos momentos de benesses e, consequentemente, não sofremos nos reveses. Porque a gente está bem-aventurado, a gente entende que tudo que acontece é o que a gente precisa receber. São as situações pelas quais a gente tem que passar. E se tem que passar, vamos passar. É Deus que está mandando, na forma da lei do karma. Ah, eu tomei um revés aqui, é o que eu preciso, é o que eu mereço. Então a pessoa se mantém, a sua consciência não oscila. Ah, estou muito triste, aconteceu isso. Não, aconteceu, é o que tem que acontecer, é a ordem natural das coisas. Esse é o mundo material. Então a pessoa se mantém bem-aventurada ainda assim, lidando com essas dualidades. É claro que na perseverança, na continuidade, na retidão, constante prática do Jnana Vairagya, a constante prática do Shravana,
do serviço devocional e da prática dos demais estágios, né, do incremento dos demais estágios, gradualmente, a Krishna vai estar protegendo o seu devoto e vai estar livrando ele de sofrimentos maiores. Vai aplacar os efeitos do seu karma, vai possibilitar que ele tenha uma vida ali tranquila. Então você vai no Shravana, vai ouvir sobre Deus, aí você vai poder Kirtana, falar sobre Deus. Aí você vai, Vishnu Smaranam, você vai ter sempre lembranças de Deus. Aí Pada Sevanam, você vai adorar os pés de lótus de Krishna, como o verso aqui menciona, né? Simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, e por meditar neles. Os pés de Krishna são pés de lótus, né? Porque ainda que venha a esse mundo, Krishna não pisa na lama do mundo material. Seus pés de lótus são plenamente auspiciosos. A gente começa a adoração a Krishna, né? A deidade, mirando nos pés de Krishna, na base, que é a base de tudo. E aí depois você vai vendo as demais partes da forma da Artya Vigraha. Essa é a recomendação. Isso traz auspiciosidade, isso traz... Então, e o Yuga Dharma, né? Yuga Dharma, o processo da era. Final aqui do significado, Srila Prabhupada fala: o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendava rigorosamente este processo de ouvir de um devoto fidedigno. Quem é o devoto fidedigno? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o devoto fidedigno que veio e trouxe o conhecimento. Espalhou o conhecimento pelo mundo inteiro e formou bhaktas, seus seguidores, e que estão fomentando todo esse conhecimento, propagando esse conhecimento, dando continuidade ao Jagadguru, Srila Prabhupada. Dando continuidade à missão do Jagadguru e permitindo que esse conhecimento se mantenha. Sendo difundido, atingindo mais e mais pessoas. Então, por isso, esse método com o componente da prática meditativa do Mahamantra Hare Krishna, ele é o método apropriado, adequado para esta era de Kali. Um método extremamente simples, poderosíssimo. Glorificação dos nomes de Deus. Cantar dos santos nomes de Deus. Canto congregacional dos nomes de Deus. Entendeu? Então a recomendação de Chaitanya Mahaprabhu é essa, né? Que a gente pratique esse processo com rigor, com avidez, com determinação, para que a gente possa, a gente vai elevando a nossa consciência, a gente vai se desenvolvendo e cumprindo as demais etapas da prática do serviço devocional. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou. Vamos aos comentários de vocês. Querido Haridarshana, já fez aqui um belo comentário. Vamos lá, vamos começar do começo. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Marcos Maria Branquinho, reverências também para você e glórias a Srila Prabhupada. É isso aí, Marcos Maria Branquinho. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Se não fosse Srila Prabhupada, onde estaríamos? Não estaríamos aqui debatendo esses assuntos transcendentais, não é verdade?
Sérgio Passeco, Sanatana Dharma, presente aqui na leitura de hoje. Muito obrigado mais uma vez por prestigiar a ISKCON Rio. Reverências, Mahaprabhu Kripa Das. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Haridarshan. Oh, temos grandes palestrantes aqui hoje também, né? O Sanatana Dharma, a Haridarshan, Mantra Chaitanya também. Desculpem. Aqui o Haridarshan Srila Prabhupada Ki Jai. Temos o Mantra Chaitanya Dasa também. Minhas reverências também para Budi. Só temos fera aqui, cheio de diras. Marcos Maria Banequim, quais os meios de realizar o eu? Exatamente, é o Jnana e Vairagya. Conhecimento e desapego. Desapego do que é ilusório e apego ao que é real, que é o serviço devocional a Krishna. Né? Gradualmente estabelecer essa meta, esse cultivo, incrementar esse cultivo dentro dos 9 processos, né, de Bhakti, Shravana, Kirtan, Vishnu, Smara, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Imagine chegar à plataforma, desenvolver amizade com Deus. E aí, último estágio, você entregar-se completamente, né? Corpo, alma, tudo entregue para Krishna, rendido a Krishna. E de modo prático, como é que é? Se associar com as pessoas que estão nesse cultivo, praticar a meditação mântrica, praticar a disciplina de Vai de Bhakti. Aí você vai realizar o eu. O que é realizar o eu? É me entender como alma espiritual eterna, parte integrante de Krishna, cujo Dharma, o Dharma verdadeiro, o Sanatana Dharma, Sanatana Dharma, é servir Krishna. E servir os irmãos espirituais. Servir é o princípio básico da entidade viva, né? É o elemento intrínseco do ser da entidade viva, da alma espiritual, é prestar serviço. Não tem jeito. Então, assim, a gente realiza o eu, né? Seguir essa metodologia fantástica que Prabhupada trouxe pra gente. Não seria um paradoxo, Marcos Maria Branquinho novamente aqui agora, não seria um paradoxo o Senhor Krishna querer nos prender a esse mundo através de Maya e ao mesmo tempo querer que transcendemos esse mundo? Veja bem, Krishna não quer nos prender. Nós é que queremos ficar presos a esse mundo quando a gente se coloca como sendo o centro do mundo. Quando a gente se coloca na condição de desfrutadores, purushazinhos. Quem é o desfrutador? É Krishna. Bhaktaran Jagyatapasan Sarvaloka Maheshwaran Surida Sarvabhutanam Gyatvaman Shantim Richati. Bhaktaran, desfrutador, Jagyatapasan, de todos os sacrifícios e todas as austeridades. Sarvaloka Maheshwaran, é o Isvara, o Maha Isvara, é o controlador supremo de Sarva Loka, de todos os universos. Suridan Sarva Bhutanam, é um bem-querente de todas as entidades vivas. Krishna é esse desfrutador. Nós não somos, nós somos os seres que devem ser desfrutados por Krishna. E nesse desfrute de Krishna, ele nos enche de prazer. Entendeu?
Então, em última análise, não é Krishna, Krishna pegou e jogou a gente para cá. Não, a gente é que se desconectou dele e veio para cá. Entendeu? Assunto complexo, né? Como se deu isso, em que momento isso aconteceu. Não vou nem entrar nessa seara agora, porque senão a gente já vai para outro debate filosófico. Mas o fato é que o mundo material, esse mundo de Maia, Prabhupada explica que ele é como o fogãozinho de brinquedo que uma mãe compra para sua filha pequenininha, ou um pai que compra um carrinho, esses carrinhos elétricos para o filho dirigir, né? Porque as crianças invejam, né? Querem imitar os pais. E aí uma criancinha pequena, uma menina, eu quero cozinhar, ou um menino, enfim, né? Não pode mexer em fogão, fogo, panela com... Perigoso. Então vai lá, tá aqui ó, o seu fogãozinho com panelinha, bota terrinha, papel picado, aí realiza ali o ato, imita a mãe, e o filho lá dirigindo o carrinho, enfim, de mentirinha. Mas na hora que a fome vem, a comida tem que ser a comida de verdade, que a mãe faz, entendeu? Na hora que vai fazer um deslocamento grande, é o carro de verdade. Então esse mundo material é onde a gente tenta, em última análise, ser Deus. E aí Maya é o cão de guarda de Krishna, que está protegendo, né, Krishna. Krishna é a joia mais preciosa. Não pode ser fácil assim a gente retomar a conexão com Krishna naturalmente. Vai exigir algum esforço da gente, alguns desafios. Então Maya, ela é esse desafio, né? Então Krishna, ele é tão... O Krishna, ele é o Bhagavan. Uma das características de Krishna é que ele é absolutamente renunciado. Eu vou chegar aqui no Instagram já, tá, pessoal? Só um minutinho. E a renúncia dele é o quê? Que ele nos dá a liberdade de agir. Ele não nos aprisiona. Porque ele poderia fazer de todos nós, Marcos Maria Branquinho, robozinhos amorosos. Mas Krishna dá a liberdade para a gente agir como a gente quiser. E esse mundo material é criado para aqueles que viraram as costas para Krishna. Então, para se voltar para Krishna, tem que ter um esforço, uma avidez, um desejo intenso. E tem que ter rendição, Sharanagati. Aí tudo flui. Aí Krishna está ali pronto para nos recepcionar. Pronto para fazer trocas amorosas com a gente. Pronto para nos encher de bem-aventurança no coração. Entende? Esse é o ponto. Mantra Chaitanya. Jai Prabhu, tem uma pergunta. O fanatismo religioso seria uma contaminação da mente? Achar que seguir todos os princípios é considerar que é um ser superior aos demais? Não conseguir tolerar os amigos, familiares, filho, esposo ou até mesmo um devoto? Boa questão, hein? Que mora no templo, como o senhor vê essa perspectiva? Sem dúvida, isso daí, sabe o que acontece? Shruti Smriti Purana Di Pancharata Vidivina. Aikantiki Harer Bhaktir Utapayava Kalpate. Quando o serviço devocional ele não é praticado seguindo os princípios das escrituras reveladas, dos comentários das escrituras, Shruti, Smriti, Purana Di, né, dos Puranas, Pancharata Vidivina, o processo de adoração correto. Quando não se segue corretamente, aí tem todos esses distúrbios. Se cria o que? Distúrbio na sociedade. São esses devotos que não praticam o método, o processo, mas que querem desfrutar do reconhecimento de que eu sou um devoto de 30 anos. Ele quer uma insígnia aqui, né? Um galardão que
reconhecendo ele como... Mas e a prática devocional? E o Ahaituki, a Pratirhatha? A Pratirhatha, a prática constante. A Ahaituki, eliminação dos interesses pessoais. Isso não vai acontecer se não houver prática sincera, constante. E aí cria-se esses fanáticos, que na verdade a pessoa meramente ela substitui o ego falso, de um ego falso mundano, para um ego falso supostamente devocional, entendeu? Aliás, supostamente não, para um ego falso devocional, em que ele vai estar preso aos aspectos externos de uma vida devocional, que é só as aparências. Ele não tem uma prática interna. Aí ele se porta, ele se aparenta um devoto, né? O Passatílaka, no caso da nossa linha filosófica, né? Doutrinária. Passatílaka, usa traje devocional, cante lá bonita, japinha pendurada no pescoço, até canta japa. Mas canta com que qualidade do cantar? Com que qualidade ele está efetivamente olhando para dentro e se trabalhando internamente? Esse é o ponto. E aí se acha superior, porém, não consegue se relacionar. Se não consegue se relacionar, ele não está nem na plataforma ainda de Madhyama. Essa é que é a realidade. É um canista ainda. Se for. Prabhupada explica que quando o devoto avança em consciência de Krishna, ele consegue harmonizar as relações familiares, ainda que os seus familiares não sejam devotos. Algo que é muito comum, né? Ah, fulano virou devoto, mas a família ainda não aderiu, ainda não entendeu. Mas muitos vão trazendo a família gradualmente. Entendeu? Por quê? Porque está avançando efetivamente em consciência de Krishna. E ele consegue muito bem tolerar. Porque, claro, no âmbito familiar... Por que isso? Porque no âmbito familiar é onde a gente apresenta, a gente manifesta as nossas contaminações. Às vezes é muito fácil você ser tolerante com a pessoa, o vizinho, o amigo, o devoto no templo, mas no âmbito familiar, dentro de casa, é onde a gente vai ter tendência a manifestar as nossas fraquezas. Porque é onde tem mais intimidade. E é aí que é o grande desafio. Não adianta você ser um cordeirinho lá na rua e um leão dentro de casa. Né? Você tem que ter essa sabedoria de conseguir refrear os impulsos irracionais, se controlar, ser autocontrolado dentro de casa também. E aí isso vai atrair todo mundo. Né? Mas esse ponto que você trouxe, Mantra Chaitanya, muito legal. Mas é isso. Esse verso que eu mencionei é do Bhakti Rasamrita Sindhu, do Néctar da Devoção, né? Não sei se está no Néctar da Devoção, porque o Néctar da Devoção é um compilado, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu. Mas ele fala isso, né, que a prática do serviço devocional, sem estar seguindo as escrituras, o processo de Bhakti, né, só gera distúrbio dentro da sociedade. Pessoas que vão... porque não estão realizando Bhakti. Né? Aqui temos agora... Infelizmente, Haridarshana, infelizmente os nascidos fora dos princípios do Dharma estão abaixo dos Shudras. Os Shudras estão dentro do Varnashram Dharma. Por isso, são reconhecidos como dentro do Dharma. Fora do Dharma temos as demais categorias de Mileshas. Mileshas, e assim por diante. É verdade. Sem dúvida, o nosso nascimento é abaixo de uma condição de Shudra, meramente Shudra, assim, dentro do Varnashram Dharma. Marcos Maria Branquinho, as dualidades podem levar à esquizofrenia. É verdade. Podem sim. Haridarshana, os problemas não são problemas e sim exercícios. Poxa, muito bom. O Sanatana Dharma, eu! Mantra Chaitanya, gostei da explanação. Poxa, obrigado.
Que bom. Hare Krishna Prabhu, minhas reverências. Vamos aqui no nosso Instagram. Temos comentários, isso é bem legal. Só um minutinho que tem que baixar aqui o... Vamos lá, tem uma turma grande ainda conectada. Eu vou falar com você que mandou aqui algum... Léo Belo, 1971. Bom dia, creio que que é o instinto mais primitivo. Léo Belo aqui se reportando a questão da atividade sexual, né? Aquela atração de macho e fêmea. É o que mantém a espécie, né, Léo Belo? É muito forte. Né? E aquela coisa, né? Porque dá prazer aos sentidos, simultaneamente a todas as funções sensoriais, é muito aprisionador, sei lá, enfim. O Léo Belo novamente. Um amigo falava que alguns movimentos espirituais acabam por causa dinheiro, poder e sexo. É muito é a mesma coisa da questão que o Mantra Chaitanya trouxe, né? Da pessoa não praticar o processo e aí se inebria, porque o que acontece? Uma pessoa que está dentro de uma prática devocional, ela pode ter uma ascensão, né? Um reconhecimento como fulano, o cara é um espiritualista, ele é um yogi, aí começa a ter holofote. E aí Maya está agindo. Se a pessoa se identifica com os holofotes resultantes do serviço devocional, da prática do serviço devocional, da notoriedade que a pessoa vai receber através de um serviço devocional, se prepara que Maya vai vir com tudo, entendeu? Na identificação, que a pessoa se identifica como sendo a causa. E aí, amigo, aí vai levar uma puxada de tapete, entendeu? E essa puxada de tapete é exatamente isso, perde o norte e se inebria e é levado. Temos vários exemplos disso, né? Inclusive dentro da ISKCON, dentro do movimento Hare Krishna, grandes devotos, mestres espirituais que perderam o norte. Porque um guru, um mestre espiritual que está devidamente linkado com a sucessão discipular ali, agarrado aos pés de Lotila Prabhupada, no momento que ele recebe qualquer tipo de glorificação, internamente, imediatamente, ele transfere essa glorificação para Srila Prabhupada. Ele fala, não sou merecedor internamente, né? Ele fala, não sou merecedor dessa honraria, dessas glorificações. Prabhupada ele é o cara. Prabhupada eu sou meramente aqui um instrumento de Prabhupada. Então, nesse momento, ele se protege, ele mantém a sua guarda contra a Maya. Ele transfere o êxito, como Prabhupada, né? Que Prabhupada falou, eu não tenho mérito nenhum, o único mérito que eu tenho é que eu segui meu guru, as instruções do meu guru. Então, se a pessoa, o espiritualista, o líder espiritual, se ele não mantém essa lucidez e se acha a causa do êxito da missão que ele está ali propagando, ele vai correr riscos, entendeu? E aí acontecem essas coisas aí, dinheiro, poder e desvio sexual. É a mesma coisa. Tem vários casos aí, até recentes, aquele que envolveu aquele místico, né? Espírita lá de Abadiânia, em Goiânia. Esqueci o nome dele. Enfim, e tem vários outros casos assim. Léo Belo, qual verso energia sexual? Aquele que eu me citei, deve ser o Mituni Bhava, né? Punchastya Mituni Bhava Netam. Capítulo 5.
Poxa, eu teria que dar uma olhadinha. É o 5:325, se eu não me engano, do Srimad Bhagavatam. Aí o Léo Belo aqui também. Mas a atividade sexual pode ser usada para crescimento espiritual? Se ela é usada em serviço devocional a Deus, sim. O que é usar a atividade sexual para servir Deus? É um casal que está fixo em consciência de Krishna, que entende a importância de como casal gerar filhos, porque é importante até para atrair almas que vão dar continuidade ao cultivo desse conhecimento, a alma que vai dar continuidade ao seu progresso espiritual, pessoal, e vai naturalmente ser um instrumento na missão de Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada, né? Então os casais têm que ter filhos, mas vão ter filhos seguindo o que? O Garbhadana Samskara, que é todo o processo, os ritos pré-concepção, pré-atividade sexual. O casal se prepara, a consciência deles é para essa finalidade. Eles usam o sexo como uma atividade natural para gerar um resultado natural. Entende? Então esse sexo, ele está linkado com o crescimento espiritual. Vamos trazer uma alminha para esse mundo, para ele ser um devotinho de Krishna também, para ele poder se conectar com o serviço devocional, para que ele seja um membro ativo da ISKCON, do movimento de Srila Prabhupada e de Chaitanya Mahaprabhu. Então isso é a atividade sexual dentro dos princípios da religião, como Krishna fala na Bhagavad Gita. Lá no capítulo 7, verso 11 que eu mencionei. Krishna fala, né? Eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Beleza, Léo Belo? Aí o Léo Belo novamente aqui. Existe sagrado feminino e masculino? Existe o sagrado que é tudo que existe. Na verdade, tudo é sagrado. Tem uma música do Djavan, né, que fala, né? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Não sou bom nisso não, nessas músicas, mas eu sei esse refrão, né? Então, tudo que existe é sagrado na verdade. A gente só precisa conectar tudo com Krishna. E aí a gente vai entender o aspecto sagrado de tudo. Esse é o ponto, né? Mas essa divisão, isso daí isso é fruto, tá? Só para complementar a sua indagação, é fruto de dualidade, entendeu? Fruto de ignorância, em última análise. Até porque toda entidade viva, filosoficamente falando, a sua natureza é feminina. Não é que seja mulher, não é esse o ponto. Feminina no sentido de que é usado para dar prazer a Krishna. Nós somos entidades vivas, né? A diva, tátua, a alma espiritual, filosoficamente falando, ela é de natureza feminina. Krishna é o masculino, ele é o desfrutador, é nesse sentido, entende? E nós somos os desfrutáveis de Krishna. E na hora que, repetindo, na hora que eu já falei isso, quando Krishna desfruta da gente, a gente desfruta de Krishna, tal qual numa relação de macho e fêmea, né? Que o homem é o desfrutador, eu quero... E a mulher fica ali numa condição mais de desfrutada, mas ela desfruta também, não é verdade? Então é um assunto filosófico, né? Não é que somos mulheres, não é isso. É natureza feminina nesse conceito de que nós somos os seres que vão ser desfrutados por Deus. E automaticamente nós ficamos plenos de prazer também sendo nessa relação, nessa troca amorosa, pura, tá? Não tem nada a ver com sexo, tá? O Léo Belo. Querido Mar, o ato sexual não pode também ser visto como ato sagrado de crescimento espiritual entre feminino e masculino? Bom, já respondi, né? Se for usado em serviço devocional para procriar e trazer uma alminha para que ela possa seguir sua caminhada. Ademas, sua explanação... Muito obrigado, tirei várias dúvidas. Que bom, Ademas. Isso é maravilhoso. Que ótimo. Léo Belo, gratidão pelos ensinamentos.
Léo Belo, fazendo as malas ir para Varajabu, me abraço. Que legal, Léo. Manda ver, cara. João de Deus. Obrigado, Léo. É o João de Deus, aquele lá de Abadiânia, né, que infelizmente sucumbiu exatamente. Maia deu um puxão no tapete dele, né? Bom, gente, eu acho que ficamos agora por aqui no nosso Face. Tô sentindo falta do Marcelo. Ah, Marcelo. Marcos Maria Branquinho, João de Deus de Abadiânia, perfeito. Marcelo, melhor então seria procurarmos por prazeres extrasensoriais? Melhor é a gente procurar satisfazer Krishna, que naturalmente tudo flui, né? Sarvo pad vinir muktan tat paratena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchyate. O estágio mais elevado, Bhakti Ruchyate, o estágio mais elevado de Bhakti, é aquele no qual Rishikena, Rishikesha, a gente coloca os nossos sentidos, Rishikena, a serviço de Rishika Isha, que é Rishikesha, né? Rishika Isha, o controlador dos sentidos, que é Krishna. E aí, o que acontece? Sarva Upadivinir Muktam Tat Paratena Nirmalam. Gradualmente a gente vai se desconectando da identificação com os upadis, né? Com as designações, identificações com o corpo material, com a mente materialmente condicionada e com tudo que envolve isso, né? E o que acontece mais? Os nossos sentidos vão se purificando. Então aí assim a gente vai experimentar esse prazer extrasensorial que você menciona, né? Que é a bem-aventurança do serviço a Deus, sabe? É assim que funciona. É melhor procurarmos, sim, Marcelo, os prazeres extrasensoriais, porque esses são para sempre. Enquanto que os prazeres sensoriais, eles têm começo, meio e fim. E muitas vezes o prazer sensorial, ele é a causa do sofrimento também. Porque no mundo material, algo que dá prazer, ele pode se transformar em algo que vai te aprisionar e vai te dar sofrimento. Só para dar um exemplo, para ilustrar isso, um alimento muito saboroso que você goste. Você consegue comer uma porção, 2 porções, 3 porções. Mas se você for obrigado a comer 5, 10 porções desse mesmo alimento, você já vai chegar num ponto que o que dá prazer já te... Aí você vai acabar até tendo repulsa por esse alimento, entendeu? Olha que interessante, né? Tá bom? Então, gente, estamos próximos do final de semana e todo mundo fica convidado para participar do festival Hare Krishna, né? No ISKCON Rio Bhakti Center, Estrada da Barra da Tijuca 2010, no Itanhangá, 4h30 da tarde, Festival Transcendental. E também sábado e domingo, yoga para todos às 10 da manhã, todo mundo é convidado. Só um segundinho, rapaziada, que eu vou aqui só atender uma campainha. Bom dia. Tem um rapaz aí da... Maravilha. Libera aí, por favor. Obrigado. Bom, desculpa. Então, só para fechar, Festival Transcendental, 4h30 da tarde, yoga para todos, sábado e domingo, 10 da manhã. E conectem-se todo dia, 8 da manhã, aqui na ISKCON Rio, que a gente tem sempre um papo bacana, diferentes palestrantes, trazendo elucidações sobre os ensinamentos de Srila Prabhupada. Beleza? Srila Prabhupada aqui, Jai. Bom final de semana para todos. Muito obrigado por terem acompanhado a leitura de hoje, tá? E muito obrigado a todos vocês que participaram. Foi muito bom. Temos a participação de todos vocês. Legal? Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Goura Premanande, Haribol, Marcelo Magalhães e Marcos Maria Branquinho aqui na despedida deles. Haribol.